Até daqui a 15 dias. Um abraço. Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Todo mundo aí bem? Todo mundo bem? Todo mundo bem? Boa noite. Bem. Tudo bem, Guilherme? E Fernanda, tá joia? Pessoal, não Também, sei você. se vocês... Também. Não sei se vocês estão lembrados, mas eu comentei com vocês, né? Que quando a gente retornasse do recesso, que os meninos viriam falar com vocês um pouquinho sobre o projeto, o trabalho que eles fizeram, tá? Não sei se vocês estão lembrados, eu trabalho em uma outra escola, o Colégio Santa Marcelina, e lá os meninos do ensino médio fazem um trabalho associado aos itinerários, né? Que é uma proposta para o ano que vem do ensino médio. E aí o tema deles, né, tem a ver um pouco com a porcentagem, juros simples, juros compostos, um pouco de investimento, coisas do tipo. E aí os meninos, então, montaram uma apresentação, como se fosse uma aula, e eles vão falar com vocês um pouquinho. Não sei se vocês já viram aqui, tem uns nomes diferentes aqui, né? O Lucas e o Marcos. Então, eles vão falar um pouquinho com a gente sobre o projeto deles, ok? Tudo bem, meninos? Tudo bem? Boa noite, Fernanda. Boa noite, Lucas. A gente vai esperar os outros integrantes chegarem, eu não sei o que ficou combinado, porque só eu e o Marcos que vamos apresentar. Você já quer que a gente apresente ou você quer esperar os outros integrantes chegarem? Você sabe quem vem? Eu não sei se as pessoas vão vir mesmo, sabe? Não, então nós vamos começar, tá? Não, beleza, São então vocês que vão apresentar, então já podem começar. Beleza. Que aí, se der tempo, ó, a gente termina aqui com a nossa geometria analítica. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Sim. Educação financeira. Exato. Marcos, você introduz aí, Marcos? Introduz. Então, a gente é do grupo do itinerário de matemática aí da Fernanda, lá de Santa Marcelina, como ela falou, e a gente tem um tema aí como educação financeira. E a gente vai abordar hoje aqui, trazer um pouquinho para vocês sobre renda fixa, renda variável, juros simples, juro composto. Aí, pode passar aí, Lucas, por favor. Então, para começar a apresentação, gostaria de começar falando sobre a renda fixa, que ela é um tipo de empréstimo que tem uma taxa já definida na hora que você negocia. E essa taxa, ela pode ser fixa ou pós-fixada. Então, tipo, ela é uma maneira de um rendimento, tipo, que você já sabe quanto que vai gerar no futuro, porque você já tem planejado o valor do investimento e o retorno dele. Pode passar, por favor. Aí aqui tem um exemplo que a gente escreveu assim: vamos supor que Jorge está com dinheiro sobrando na casa e ele decide investir para poder ter um retorno do seu capital, que o capital é o dinheiro inicial que ele tem. Na renda fixa, é como se ele emprestasse o dinheiro para uma empresa da escolha dele e depois de um tempo ele recebe com acréscimo de juros. Só que durante esse período você sabe quanto que você vai receber, porque como ela é fixa, essa taxa ela não varia, então ela continua a mesma ao longo do tempo. Pode passar, por favor. Já a renda variável, ela varia, né? Ela é uma renda que varia e você não sabe qual que vai ser o valor que vai voltar, porque depende de vários outros fatores externos e lá da empresa que você está investindo, e ela é considerada uma aplicação mais arriscada, porque ou você pode perder dinheiro, ou você pode ganhar uma boa quantidade de dinheiro. E a gente colocou como exemplo aqui que, de novo, o Jorge, que ele, após investir o dinheiro na renda fixa, e ele se surpreendeu com o resultado, como ele já sabia quanto que poderia gerar, ele resolveu investir na renda variável, onde ele comprou a parte de uma companhia, esperava que trouxesse lucros e apresentasse bons resultados. E, dependendo disso, para a sua ação render no mercado,
estando investido, onde não é possível ter previsões certeiras do lucro, ele não sabe se pode ser bom ou ruim. Então, entre a renda fixa e a variável, a renda fixa, ela é, se eu posso dizer assim, mais segura, porque você já sabe qual que é o valor que pode gerar para você, e a variável é um pouquinho mais arriscada. Beleza. E eu vou falar sobre o juros simples e os juros compostos. Então, o juros simples, ele é uma taxa que é acrescentada ao valor que você paga e ela é aplicada durante um período, é uma taxa fixa. Então, vamos supor aqui, eu tenho um primeiro exemplo. Você pega emprestado R$800 com uma taxa de 4% ao mês. Significa que o juros simples vai ser de R$32 por mês. Mas isso vai ser em todos os meses que você for pagar aquela taxa. E tem os juros compostos. O juros composto é um pouco diferente do juros simples. O juros simples, ele é aplicado todo mês. É tipo um valor fixo que é aplicado todo mês. Já os juros compostos, ele varia. No seguinte sentido. Vamos supor aqui, nesse primeiro exemplo, um eletrodoméstico de R$1.200 vai ser vendido em 3 prestações de juros ao mês. Não, de 6% ao mês, desculpa. Então, o valor final que ele vai pagar vai ser esse aqui. Mas se a gente fizer na calculadora aqui, ó, vai ser 1.200 vezes 1,06. Certo? Essa aí não precisa de calculadora, não. O Guilherme faz de cor, não faz, Guilherme? Eu vou colocar aqui só porque fica escrito, Fernanda. O Guilherme, ele é bom nesses cálculos aí, ó. Ele, a Fernanda, a Amanda também. Esse aí você podia ter mandado esse calcular aí, que era uma boa oportunidade, ó. Eu não sabia disso, não, ué. Mas aí vai dar esse valor. No juros simples, se a gente fizesse isso com juros simples, a gente ia pegar esse 72 e ia acrescentar no próximo mês. Mas nos juros compostos, a gente vai fazer o 0,6% desse valor aqui. Então, no próximo mês, ele vai pagar vezes 1,06, que vai ser esse valor, e como são 3 meses, ele vai pagar mais uma vez, vai ser esse valor. Vai dar o valor que está aqui escrito. E aqui tem um gráfico que diferencia o juros simples dos juros compostos, né? O juros simples, ele tende a ser uma linha, você sempre vai pagar a mesma coisa. Já os juros compostos, ele vai subindo o valor à medida do tempo, né? Então, quanto mais tempo, maior vai ser o juros que você paga mensal. E é isso, galera. Alguma dúvida? Algum exemplo? Alguém aqui, por exemplo, já lida com esses juros, seja usando alguma conta, o empréstimo, cartão de crédito? Por curiosidade, juros de cartão de crédito, vocês acham que ele segue juros simples ou composto? Posso responder? Não. Então tá. Fernanda, Guilherme, Amanda, quem mais está aqui? Deixa eu ver quem mais está aqui. Letícia, Thalita, Cláudia. Alguém aí? Eu acho que é simples. Por quê? Você quer ganhar dinheiro, né? Vai cobrar mais caro. E você acha que o juros simples, ele ganha mais? Aí eu não sei, professor. Fernanda, você tem um Olha palpite? o gráfico aqui. Olha o gráfico. Os juros compostos, ele vai subindo. Tá só observando. Isso aí, ó. Alguém respondeu aqui. A Letícia respondeu. A ideia aqui, acho que até os meninos têm isso no PowerPoint, né? Em algum momento ali. A ideia, Guilherme, é que quando a gente tem o juros simples, né? Ele é sempre o mesmo valor. Como o Lucas falou ali em cima, eu sempre vou aplicar a mesma taxa, né? O mesmo valor. Então, sei lá, se essa primeira mesmo, Lucas, que você estava. Aqui? Isso aí. Então, se, por exemplo, ele vai pagar 4% ao mês, então ele vai pagar sempre 4% relativo aos R$800, né? Então, todo mês ele vai pagar R$32. Quando a gente está nos juros compostos, é sempre em relação ao valor, o novo valor, seja de dívida, seja de dinheiro. Então, por exemplo, eu vou pagar 4% da dívida ou 4% do dinheiro que eu tenho aplicado. Então, o gráfico que tem ali no finalzinho, né? Se a gente observa, o juros simples está ali, ó, linear, né? 100% linear. E o composto ele vai fazendo uma curvinha, que daqui a pouco isso fica bem diferente, bem distante dos juros simples, né?
Se esse cartão de gráfico crédito? continuasse, é juros compostos. O banco só quer dinheiro. O cartão de crédito atrasa um dia para você ver como é que fica isso aí, né? É, Muito bem. Meninos, Fernanda, Guilherme, Amanda, Cláudia, que está aqui, Letícia, Thalita. Alguma dúvida nessa parte? Acho que vocês já tinham visto um pedaço disso com o Lucas, Ai, eu correto? não entendi muito bem, não. Sim? Qual parte você não entendeu muito bem, Thalita? A diferença dos juros compostos por juros simples. Lucas, você consegue explicar para ela? eu consigo. Claro. A de juros compostos e juros simples é basicamente a diferença entre a taxa que é aplicada. O juros simples, ele vai ser sempre uma taxa todo mês. Então, no mês vai ser, vamos supor que ele paga R$ 100. Aí o juros é de 10%. Ele vai pagar R$ 10 todo mês, independente do mês que for. Então, no primeiro mês ele vai pagar R$ 10, no 12º mês ele vai pagar R$ 10. Já os juros compostos, essa taxa vai subindo. Então, vamos supor, no primeiro mês ele vai pagar R$ 10. Aí no segundo mês ele vai pagar, por exemplo, 11. Eu não sei fazer de cabeça aí, sou tão bom não. Aí no segundo mês vai lá 15. Aí no outro 20. E vai subindo a cada mês, entendeu? Sim. Aí, galera, a gente também fez um forms para ver para ver o que vocês entenderam da apresentação e suas atitudes futuras em relação a você ter escutado essa apresentação. Aí eu vou mandar aqui no chat, se vocês puderem fazer, seria muito bom. E aí vocês podem avaliar, então, o que os meninos trouxeram para vocês, se foi algo positivo, se foi algo negativo, se foi algo que você pretende utilizar na sua, né, na sua relação com o dinheiro, se você consegue, a partir dessa ideia, dessa explicação, trabalhar alguma outra coisa. Essa é um pouco da ideia desse form que os meninos fizeram. 5 minutinhos, vocês conseguem responder? Agora mesmo? Se for agora neste mesmo. exato momento. tá. Meninos, muito obrigada. Vocês querem falar mais alguma coisa? Acho que eu falei tudo aí. A gente que agradece aí. Obrigado por terem recebido a gente aí, viu? Desculpa ter pegado um pedacinho da aula aí, se a gente atrapalhou ou não. Obrigada, a gente Conhecimento é sempre importante. Bom, então, pessoal, meninos, eu vou deixar esse link aqui para que os meninos daqui possam acessar e dar uma olhadinha. E assim que eles terminarem aqui, eles me dão um ok, e aí vocês podem encerrar o Forms, tá? Vocês podem travar aí, tá bem? E eu dou o retorno para vocês, tá bom? Ok. Então, beleza. Bom, meninos, Tranquilo. vocês estão respondendo agora ou vocês vão responder mais tarde um pouquinho, só para eu saber se a gente já começa agora? Beleza, então eu espero um minutinho, sem problema. Kit, minha internet caiu, respondeu o quê? Seguinte, Amanda, os meninos fizeram, né, uma apresentação a respeito dos juros, e aí eles queriam só que vocês avaliassem a apresentação. Você chegou a ver? Eu peguei. Gostei Beleza. muito dos slides. Eles que fizeram? Responde aí, pessoal. Não Isabela. foi exatamente nós, foi o grupo em conjunto. A gente ficou mais responsável pela parte da apresentação mesmo. Teve outros que ficaram mais responsáveis por fazer o forms. E teve outros que ficaram responsáveis por fazer essa grafia toda aí, tudo bonitinho. Achei tão bonitinho. É o Canva, não é? Isso. Eu acho que foi feito no Canva. Acho que foi. Ô, Amanda, é muito legal mesmo. Tem uns templates que fica muito bonitinho fazer isso daí. Se você quiser um dia, a gente tira aqui também um tempinho pra gente ver. Bem legal. Eu achei nota que ficavam feios, era uma vergonha, viu? Deles que até com vergonha, lembrando dos meus. Uai, se eu mostrar meus PowerPoints atuais aqui, né? Ainda bem que eles nunca viram meus PowerPoints aqui zoado, tudo rabiscado. Porque... Eu assustei quando me mandaram ele pronto, porque eu nunca tinha visto um bonitinho assim, não. Meus também era tudo feio. Ficou mesmo. Professora, eu achei nota 10 e eu acho que a parte mais... a parte melhor é a pessoa saber explicar, né? Porque se o aluno tiver a dúvida, ele vai querer uma explicação. Então, achei muito bom. Isso aí, muito bom, Fernanda. Obrigado, Obrigada. ainda bem que você gostou. Guilherme, você respondeu já? Thalita respondeu? Cláudia? Já respondi. Já respondi. Beleza. Meninos, então, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, Agora, Fernanda.
nós vamos, bicho, pegar aqui a geometria analítica. Ih, Agora que nem o sei bicho desses pega. rolês aí. Vou saindo então, Fernanda. Muito obrigado por dedicar seu tempo aí para deixar a gente fazer essa apresentação. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, boa meninos, aula. aí, por prestar atenção. Tamo junto. Boa noite. Beleza. Obrigada, Beleza. meninos. Boa noite. Boa noite, Marcos. Pessoal, então agora, só para a gente fechar, né? Os meninos, eles têm que fazer essa apresentação. E a ideia era trazer um pouquinho, né, desse planejamento, né? A gente queria ter um pouco mais de tempo para falar um pouco mais, né? Não sei vocês, mas eu, quando comecei a trabalhar, a ter dinheiro, né, de alguma forma, eu era muito doida. E aí gastava dinheiro, assim, com umas coisas que eu nem via. Quando eu assustava, não tinha um centavo mais, né? E aí depois comecei a ajudar em casa. Então, ou eu controlava o dinheiro para ajudar em casa, ou então o bicho pegava, né? Então, eu acho que administrar dinheiro é muito difícil, né? Ainda mais quando a gente tem menos. Então, eu acho que é um pouco difícil. E essa fala dos meninos, né, de pensar um pouco nesses juros, é muito importante, né? Estava ouvindo o Douglas falando antes aí, né? Não sei vocês, né? Eu não sei muito bem o que vocês vivenciaram em relação a isso. Mas quando você chega, né, sei lá, numas Casas Bahia da vida, na época, Ricardo Eletro, né? 15 vezes de tanto, né? Aí a gente que não tem como comprar à vista, você vai falar, poxa, 15 vezes de R$ 40? Eu topo. R$ 40 cabe, dá para comprar. Só que aí você vai ver quanto custa se eu pagar à vista, né? Sei lá, custa R$ 400, mas você está pagando 15 de 40, né? Ou seja, o que é esse acréscimo que você está pagando? Os juros, né? E como que isso é calculado? E aí eles usam a taxa que eles querem, né? Então, sei lá, vai financiar qualquer coisa, vai financiar um carro. Você chega lá para financiar o carro na financeira, né? Aí ele te dá a taxa de, sei lá, 2% ao mês. Aí você fala, poxa, 2%? Barato. Mas quanto custa um carro? É caríssimo, é absurdo os juros de um carro, né? O pessoal que compra apartamento financiado, que compra casa, Minha Casa Minha Vida. Os juros é de, sei lá, 3%, 2%, a menor taxa do mercado. Mas você vai olhar, 3% de um apartamento é absurdo que se paga, né? É muito caro, é muita coisa. E aí, às vezes, quando a gente não tem muita consciência disso, né? Acaba entrando numas enrascadas dessa, né? Aí tem gente que começa a comprar, não dá conta de pagar, perde para o banco. Começa a comprar, compra o carro, começa a pagar, não dá conta, vende o carro. Muito por causa disso, né? De agir, às vezes, no impulso, não fazer essa conta, não pensar se esse juros está indo para o composto ou para o juros simples, né? Até mesmo empréstimo de dinheiro, né? Quem é pensionista, não sei, aposentado, tem desconto. Tem desconto nada, você vai lá olhar a taxa, é 0, não sei quanto. Beleza, mas esse 0, quanto em cima do quê, né? Então, às vezes é importante a gente ter, né, pelo menos essa noção do que é o juro simples e o composto, para a gente também evitar dívida, né? Então, cartão de crédito, essas coisas, todas eles seguem os juros compostos, porque, obviamente, é o mais lucrativo para eles e é isso que eles querem, né? Mas beleza, pessoal. Em relação, então, ao nosso assunto de hoje, nós caminhamos pela geometria plana, caminhamos pela geometria espacial. Na última semana, a gente voltou um pouquinho para a geometria plana, né? Falamos dos triângulos, da semelhança de triângulos, né? E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a geometria analítica, né? Eu imagino que todo mundo aqui tem uma ideia da geometria analítica, mas a gente vai falar dela hoje um pouco mais detalhada, tá? Por curiosidade, alguém aí lembra? Tem uma ideia do que seria uma geometria analítica? Se tivesse que responder agora, por exemplo, saberia o que é? Eu falaria que é a análise de uma forma, né, geométrica. Faz Eu ia sentido. falar a mesma coisa, só que eu pensei que era uma resposta meio idiota. Nunca é resposta idiota. Nunca é. Na verdade, tem a ver com isso que o Lucas está dizendo, que o Guilherme está dizendo, e tem a ver um pouco com isso também, Amanda. Não é nada idiota, não. A gente vai estudar a geometria analítica de formas, só que com base em outra ferramenta agora. Então, ao invés da gente olhar especificamente para o quadrado, especificamente... Deixa eu só fazer bonitinho aqui.
especificamente para o triângulo, só para ele em si, só para a forma, a gente vai estudar um pouco mais, além de olhar para a forma dessas figuras, né? E para a gente olhar um pouco mais, a gente vai observar a partir de agora a posição dessas figuras. E aí, para a gente falar dessa posição dessas figuras, a gente vai precisar lembrar ou talvez conhecer uma coisa que todo mundo vê, mas não sei se todo mundo lembra. Eu vou compartilhar com vocês a tela. Me contem se vocês estão vendo. Essa belezura de mamãe. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim, Sim. Alguém sabe o que é isso aqui que está representado? me lembra a plano função do cartesiano? primeiro grau. Isso aí, perfeito, perfeito. Lembra a função do primeiro grau, porque é onde a gente representa os pontos do gráfico, não é assim? A gente faz Exato. lá o gráfico, aí faz também a parábola de vez em quando, né? É esse cara aqui. E o Guilherme falou o nome dele. Isso é um plano cartesiano. Ou seja, a gente vai lembrar aqui que a partir de agora, a gente vai observar as posições das coisas que estão no plano, né? Então, para isso, a gente precisa desse esquema aqui. E o plano, não sei se... Deixa eu ver se eu consigo. Vocês estão vendo minha tela branca ou vocês ainda estão vendo o eixo? O plano ainda. Tá o quê? No O plano plano ainda, né? cartesiano ainda. Acho que eu tenho que parar para compartilhar outra tela, né? Acho que tem que parar e voltar. É isso mesmo. Agora vocês estão vendo a outra tela? Agora tá recortado. Isso aí. Bom, e aí o plano cartesiano nada mais é do que duas retas que são perpendiculares. Vocês lembram o que são retas perpendiculares? O que elas têm de especial? Quando duas retas são perpendiculares, o que elas têm de característica? Elas têm um ângulo reto. Lembram? Elas são perpendiculares, elas possuem ângulo reto. E aí, então a gente tem, né, no sentido positivo, aqui para cima, no sentido positivo, aqui para a direita, e esses eixos têm nome, né? Vocês lembram dos nomes? Quem é esse eixo aqui na horizontal? X. X. Também tem um outro nome, que é uma ótima dica para quem pretende ter menina. É o negócio de abscissa? Não, né? Isso. Ah. Abscissa. Gente, já imaginou a abscissa tá na rua brincando de bola, você grita, abscissa! Vem para casa! Então aqui tem o eixo das abscissas. E aqui em cima? É o Y. É o Y, mais conhecido também como? Acho que é coordenado, não? Não lembro. Ordenadas. É A gente tem as ordenado. abscissas e as ordenadas. Muito bem. Só que eu falei para vocês que a gente vai localizar coisas nesse plano, né? Só que para a gente localizar coisas, a gente precisa de uma regra, tá? E para isso, a gente vai ter uma coisa chamada par ordenado. Lembram desse nome? Alguém já ouviu esse nome antes? É muito já. Já? E o que Verdade. significa? É Par a coordenada ordenado. do... o par ordenado é onde fica especificamente onde fica o X e o Y. Né? Isso aí. Então, a primeira coisa, vamos pensar na palavra, né? Par, vão ter duas coisas. Ordenado, por que ordenado, essa palavra? Porque tem uma ordem. Porque tem uma ordem. E qual é a ordem? É o X e depois o Y. Sempre o X e depois o Y. Por que é importante falar isso daqui? Porque a partir de agora, não sei se alguém aqui, se é da época de vocês, né? A gente vai fazer como se fosse batalha naval. Ou seja, eu vou precisar falar as coordenadas do que eu quero. Então, para isso, eu vou dizer, primeiro, quanto você anda para a direita ou para a esquerda, quanto você anda para cima ou para baixo. Então, a partir de agora, se eu andar para a direita, é positivo. Se eu andar para a esquerda, é negativo. Se eu andar para cima, é positivo. E se eu andar para baixo, é negativo. Então, nós vamos utilizar um sistema de coordenadas para localização. E pode parecer muito antigo, mas esse é o sistema, primeiro sistema, né, que o GPS utilizou, né, para se localizar pensando nos satélites. Então, para isso, a gente vai ter o par ordenado. Então, por exemplo,
eu tenho aqui um par ordenado A, um ponto A, que eu vou chamar de 3 e 6. O que significa quando eu falo 3 e 6? Significa que eu vou andar horizontalmente 3 unidades, 3 quadradinhos. E, ao mesmo tempo, eu vou andar 6 quadradinhos para cima. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou andar 3 para a horizontal. Ficou aqui. E, em seguida, 6 acima. Ou seja, o meu ponto A, ele está localizado aqui. E aí entra até um pedacinho na geografia, né? Eu tenho aqui a minha coordenada, que diz respeito à posição 3 e 6. Tá bem? Vou fazer um outro ponto aqui, por exemplo, esse ponto aqui. Vou chamar de ponto B. Vou fazer um ponto aqui. Vou chamar de ponto C. E vou fazer um ponto aqui, ó. E vou chamar de ponto D. Alguém me conta qual é a coordenada do ponto B? Onde está localizado o ponto B? Onde está localizado o ponto B de bola? 1 e menos 3. Então, aí lembra da regra? Primeiro eu falo o valor de x. Depois eu falo o valor de y. Quer melhorar a sua Então, resposta? menos 3 e 1. Menos 3 e 1. Perfeito. O que seria, vou até fazer de vermelho aqui, ó. O que seria o ponto 1 e menos 3? Vou fazer ele de vermelho. Muito bom. 1 e menos 3 é esse ponto aqui, ó. Esse aqui. E aí é o momento em que o seu GPS te joga num lugar desconhecido, que você não sabe onde você está, e aí você está perdido no mato. Como diz a minha mãe, no mato sem cachorro. Então, esse aqui é o ponto, se você errar uma coordenada. E aí é o momento em que você se perde, por exemplo. Então, esse ponto é diferente, olha lá. Tudo bem? O ponto C. Qual é a coordenada do ponto C? Menos 2 e menos 4. Menos 2 e menos 4. Perfeito. E o ponto D? 5 e menos 2. 5 e menos 2. Muito bom. Então, isso daqui, a partir de agora, são as coordenadas que a gente vai ter no nosso plano cartesiano, né? Se a gente para pensar nos eixos e nas posições, a partir de agora, vê se vocês concordam. Essa parte aqui forma uma região. Essa parte forma outra. Essa parte forma outra. E essa, outra. Essas regiões, a gente vai dar nome para elas. Alguém lembra qual o nome que a gente dá para essas regiões? Não é muito comum, não. Alguém lembra? Essas regiões são chamadas quadrantes. Por quê? É como se esses eixos aqui formassem quadradinhos, né? Um quadradinho em cima, um quadradinho embaixo, outro embaixo. Então, a partir de agora, a gente vai dar nome para essas regiões. Essa região que fica à direita, acima, é chamado de primeiro quadrante. Essa daqui que fica acima e à esquerda é chamado de segundo quadrante. A parte que está abaixo e à esquerda, terceiro quadrante, que é a posição dele, né? E esse daqui é o quarto quadrante. Pensando nos quadrados mesmo. Quadrante. Escrevi errado. Quarto quadrante. E por que saber o quadrante é importante? Porque a partir de agora, dependendo de onde o ponto estiver, dependendo de qual quadrante esse ponto está, eu consigo falar sobre o sinal dele de X ou de Y. Por exemplo, qualquer ponto que estiver no primeiro quadrante, ele vai ter o X positivo e o Y também positivo, porque ele está à direita e acima. Todo ponto que tiver no segundo quadrante, ele está à esquerda e também acima. Então,
o x é sempre negativo e o y sempre positivo. Pensando assim, qual é o sinal de quem está no terceiro quadrante? Por exemplo, o sinal de x de quem está no terceiro quadrante. Só o sinal. Negativo? Negativo. E o y? Negativo também. Negativo também. Então, a partir de agora, eu posso falar para você assim, o ponto, sei lá, ponto J está no segundo quadrante. Se eu já te contei que o ponto chama J, que ele está no segundo quadrante, já sei que o x dele é negativo e que o y dele é positivo. Já é uma dica para a gente, tá bem? E o quarto quadrante? O que eu posso falar do sinal dele? O x dele? É positivo. Positivo. E o y? Negativo. Negativo. Muito bem. Bom, e aí eu tenho só mais uma pergunta aqui sobre os pontos no meu plano cartesiano. Eu quero saber esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ABCD, E. Vou chamar de E. Qual é a coordenada do ponto E? E eu quero saber qual é a coordenada do ponto F. Do E e do F. Alguém arrisca? O primeiro é qual, é? Pode ser? Qual é a coordenada do ponto E? É 0 e 4. Por que 0? Que ele está na ordenada. Aí vai ser só 0 e 4. Isso aí. Porque aqui, né, se a gente pensar que positivo anda para a direita, negativo anda para a esquerda, e se eu não for nem positivo nem negativo? Né? Que essa é a ideia. O 0 não é nem positivo nem negativo. Ele está no próprio eixo. Né? Então, a gente percebe que ele está aqui coladinho no eixo, ele está em cima do eixo. Se ele está em cima do eixo, quer dizer que esse ponto nem foi para a direita e nem para a esquerda. Ele ficou paradinho no eixo. Ele só subiu. Né? Ele só tem uma coordenada que é a vertical. Né? Então, ele só subiu. Ele não andou nem para a direita nem para a esquerda, só subiu. Tá bem? Muito bom. E o F? Qual é a coordenada do ponto F? Pensando assim. Alguém arrisca? É 8 e 0. 8 e 0, porque agora foi diferente. Eu andei 8 para a direita, mas nem subi nem desci. Né? Eu não desloquei verticalmente, eu só desloquei horizontalmente. Então, ali eu tenho 8 em x e 0 em y. Tá bem? Tá claro isso? Tá claro isso? Eu queria que alguém me contasse qual é a coordenada de um ponto G qualquer, só que esse ponto G, ele tem que estar... o que eu posso dizer? Eu quero um ponto G que esteja no segundo quadrante, e eu quero que ele tenha coordenada qualquer. Alguém consegue me dizer um ponto G qualquer que esteja obrigatoriamente no segundo quadrante? Alguém arrisca? É para falar qualquer um que esteja Qualquer um. No segundo quadrante. Menos 4 e 3? Menos 4 e 3. Isso aí. Menos 4 e 3. Esse aqui seria o nosso ponto G. Tá certo? E isso daqui, né, a princípio, a gente vai colocando os pontinhos mesmo para localizar, né? E aí é a ideia da batalha naval aqui, né? Tudo bem até agora? Tudo bem até agora? E aí, tudo certo? Tudo certo? Podemos melhorar isso daqui? Podemos melhorar? Bom, é claro que a ideia da análise, da geometria analítica, não é só ficar apontando, colocando pontinhos aqui, né? Como a Amanda mesmo lembrou, aqui no plano cartesiano, a gente representa eixos, gráficos, né? Então, a gente representa reta, parábola, enfim. Só que a gente também vai representar no plano cartesiano quadrado, que não é muito comum, mas não tem nada que me impede. Quadrado, retângulo, triângulo, pentágono. A partir de agora, eu vou usar esse meu plano cartesiano para várias outras coisas, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui
Ixi, acho que não deu muito certo. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Isso. Se eu tenho aqui o meu eixo, meu plano cartesiano aqui, e eu quero agora colocar nesse plano cartesiano um retângulo, por exemplo, tá? Então, vou colocar aqui um retângulo. Por exemplo, esse retângulo. Pela primeira vez, vocês vão ter um desenho digno, um desenho bonito nessa aula. Pela primeira vez, estou até orgulhosa. Qual vai ser o nome desse retângulo? Vamos chamar de retângulo reta. Reta de retângulo. E aí, esse retângulo, ele está localizado no plano cartesiano. Portanto, eu posso falar sobre as coordenadas dos vértices desse meu retângulo. E vai ser isso que a gente vai fazer. Eu vou observar a partir de agora as coordenadas dos vértices desse retângulo. Por exemplo, o R, o E, o T e o A. Alguém consegue me dizer quais são as coordenadas desses vértices? Do R primeiro, quais são as coordenadas do ponto R? 2 e 5? 2 e 5. Quais são as coordenadas do ponto E? 5 e 8? Certeza? Tenho, 5 e 8. 5 e 8? Isso. Então é 5 no X e 8 no Y? Ah, não. 8, 5. 8, 5. 8 e O 5, T. agora tem certeza. Isso. E o T? 8, 1. 8, 1. E o A? 2, 1. 2, 1. Muito bom. Mas aí, qual é a vantagem de ter, por exemplo, um polígono no plano cartesiano? Lá na época que a gente começou a falar dos polígonos, da geometria plana, né? Normalmente eu falava para vocês, o lado AB mede 5, o lado AC mede 6, o lado A7 mede, sei lá, alguma coisa do tipo. E aqui, agora, eu consigo falar dos lados desse retângulo só olhando, por exemplo, para as coordenadas. Ou ainda, olhando para o meu plano cartesiano. Então, eu tenho uma vantagem agora. Eu não preciso te contar as medidas. Nós somos capazes de descobrir essas medidas. Por exemplo, qual seria o tamanho de RA? Qual seria o tamanho de RA? Seria de 4 centímetros? 4 centímetros. Por quê? Porque tem, cada negocinho é 1 centímetro, né? De um número a outro. Isso aí. Tem outra maneira de descobrir, que é 4? Sem contar quadradinho? Alguém consegue pensar em outro jeito sem precisar contar quadradinho? Só somar as duas casas? No caso, só somar o X, né? Os dois No X. caso, é parecido com isso. É parecido com isso, Amanda. Eu quero essa distância aqui, né? Onde o A começa? No 1, E o R? no 5. No 5. Uai, será que eu consigo fazer a diferença? 5 menos 1, 4. Olha, será que isso vale sempre? Qual seria a distância de R até E? Pensando assim. Qual seria? É 5 menos... Deu 5 menos 8? 8 menos Por 5? quê? Por quê? Que a distância de R, ele é... Ah, não, é 2 menos 8. É, só que aí a gente precisa colocar em módulo, então. Que é distância. Isso aí. Aí vamos colocar em módulo. 8 menos 2. Quanto dá 8 menos 2? Menos 6. 6 centímetros. Ou seja, aqui tem 6 quadradinhos, se a gente for contar quadradinhos, mas também tem
6 centímetros, porque é a diferença das coordenadas. Então, a partir de agora, né, é claro que o retângulo aqui, para fazer a horizontal, o que eu fiz? Vocês concordam que eu peguei a coordenada x do e subtraí a coordenada x do R? Aqui as abscissas, né? E para saber a distância de RA, eu subtraí as ordenadas de R menos a ordenada do ponto A. Então, o que eu estou fazendo é olhando, eu posso simplesmente olhar para as coordenadas. Então, agora eu tenho uma vantagem. Se eu apenas conhecer as coordenadas, que é essa parte aqui, eu também sei o tamanho desse retângulo sem nem visualizar esse retângulo. Por quê? Eu sei que o R e o E estão lado a lado e eu sei a diferença entre eles aqui. Também sei que o R e o A estão lado a lado, também consigo falar dessa diferença entre eles aqui. Portanto, colocar polígonos dentro do plano cartesiano é vantajoso, porque agora a gente consegue falar muito mais coisas sobre os polígonos que antes a gente não conseguia. Tá bem? Outro exemplo, vou fazer aqui um cara bonitinho que pela primeira vez, vocês vão ver um desenho bonito nessa aula de matemática. Estou até emocionada, pela primeira vez, vocês vão ver um trem bonito. Pela primeira vez. Vamos ver. Vamos dar nome para esse triângulo. Que nome esse triângulo pode ter? Vamos chamá-lo de triângulo Sol. Triângulo Sol. Beleza. Quais são as coordenadas do triângulo Sol? O S, o O e o L. Quais são as coordenadas desse triângulo? Alguém arrisca? 2 O S. menos 1. Eu comecei pelo O. 2 menos 1. 2 e menos 1? Isso. Não. Isso, menos 1. 2 menos 1. 2 Tem não, 1, né? 1 e menos 1 e menos 2. Tá certo, tá certo. Tava só Tem confuso. certeza? Tenho. 2 e menos 2 menos 2 e 1. Menos 2 e 1. Perfeito, perfeito. Vou falar igual a Isso. pergunta lá do show do milhão. Menos 2 e 1. Isso aí. Posso perguntar? Você está certa disso? 6 e 1. Qual? Menos 6 e 1. É porque tá pequenininha as letras e eu tô sem Tá óculos. ruim? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Tá ruim de ver a coisa aqui? Não, é só pra mim, que eu tô sem óculos. Ah! Porque aqui tá bem pequenininho mesmo, você tem razão. Mas e o L, você consegue enxergar mais ou menos assim? É menos 5 e 6. Não. Pera, sim. Menos 6 e 6. Não. Não. É menos 4 e Isso. 6. Agora tá certo. Isso, agora Menos tá 4 certo. e 6. Muito bom. Então, a gente tem aqui as coordenadas, né? Aí você pode falar para mim, beleza, mas e no que eu ganho colocar o triângulo dentro do plano cartesiano? Bom, agora, além, né, da gente conseguir falar dos tamanhos, eu também consigo falar da área do triângulo e, olhando a área do triângulo no plano cartesiano, é muito mais fácil. Primeiro, porque o plano cartesiano, os eixos são perpendiculares. Então, eles formam ângulos retos. E o segundo, não sei se alguém lembra aí, qual que é a área qual que é a fórmula para a área de triângulo? Alguém lembra? Área de triângulo? Alguém lembra? Qual era a fórmula? Alguém lembra? Tem um palpite? Um chute? Área de triângulo? Alguém lembra? Alguém? Alguém lembra? Alguém lembra? Alguém lembra? Base vezes altura sobre 2. Dividido por 2. Sim. Nossa, eu tava com isso na cabeça, só que eu pensei que era Pitágoras. Não, é isso mesmo. Base vezes altura sobre 2. Beleza. Quem é a base nesse triângulo aqui? Nesse triângulo Sol? É o SO? É o SO. Então, o SO é a base. E quem é a altura? E aqui tem uma vantagem.
Não sei se vocês lembram, mas antes a gente ficava lá calculando Pitágoras e tararã para descobrir a altura. E aqui é muito mais fácil da gente identificar a altura. Por quê? Porque o eixo é coordenado. E se o eixo é coordenado, significa que basta eu traçar saindo do vértice L, vou até fazer ele mais forte aqui para vocês enxergarem, saindo do vértice L até chegar em O. É só seguir a retinha. Por que eu posso só seguir a retinha? Porque agora eu tenho aqui, vou chamar de H, eu tenho um plano cartesiano. E esse plano cartesiano me garante o paralelismo. Então, eu posso simplesmente traçar de L ali, utilizando, por exemplo, né, a nossa malha, e encontrar a altura desse triângulo. Qual seria o tamanho da altura desse triângulo? Qual seria? Alguém arrisca? Seria 6 menos 1? Seria 6 menos 1. Olha que maravilha, gente. É de onde ele parte, que é o 6, aqui, até onde ele chega, que é 1, aqui. Ou seja, a altura agora é 6 menos 1. Ah, muito mais fácil. Ou seja, a minha altura agora é 6. E qual que é a minha área? Era SO, né? A área do... Opa! A área do triângulo. Quanto mede SO? A distância de S até O. De S até O. Quanto é? Ih, eu risquei bem. Menos 4? Então, aí a gente lembra o módulo. Por que existe um módulo aqui? Justamente, tem como a gente ter distância negativa? Não. Não. Então, o módulo ele existe para garantir que sempre o resultado vai ficar positivo. Então, eu concordo com você que ali a gente tem menos 6 e menos 2, né? Qual é a diferença entre menos 6 e menos 2? Como a gente vai lembrar que a distância não pode ser negativo, a gente pode pensar, de 6 até 2, tem quantas unidades? Tá certo? De 6 até 2, tem quantas? 4. 4. Então, é 4 vezes 6 sobre 2. Quanto é 4 vezes 6 mesmo? 24. 24. Sobre 2? 24. Isso aí. Sobre 2? 12. Muito bom. 12 centímetros. Olha a facilidade. Mas é claro que esse triângulo, ele está no plano cartesiano. Quando ele está no plano cartesiano, a gente consegue um pouco mais de vantagem para falar sobre esses segmentos. Tá bem, pessoal? Bom, só para a gente lembrar, distância, deixa eu anotar aqui, e aí vocês me contem se está muito ruim, se está muito pequeno, que eu troquei a plataforma. Estou tentando fazer nesse porque tem régua. Bom, então só para a gente lembrar, me contem aí só se o tamanho da letra tá ok, tá? Distância é sempre um valor positivo e para isso a gente vai usar o módulo. Então, o módulo que é 2 barrinhas. E aí, sempre o resultado do módulo é positivo. Ok? E aí, muito bem, a gente está falando de distância, a gente está falando de módulo, mas vamos supor, ainda nesse exemplo aqui, que eu queira saber o tamanho, né? Aqui a gente falou RE, RA, aqui a gente falou SO, a altura. E se por um acaso, nesse exemplo aqui, eu quisesse saber a distância de S até L? Alguém aqui saberia me dizer? Deixa eu fazer ele aqui de novo. Aí já usaria os catetos? Ou não? Ah, como? Deixa eu colocar ele aqui de novo. Meu triangulinho. Era no menos 6. E aqui era no 6, né? E aqui era até o 2. Isso aí, até o 2. E aqui até esse cara aqui. Isso aqui. E aí a gente tem aqui é o S, né? S. É. Obrigada. O e E. Então, a gente descobriu que SO mede 4, né? E aí a minha pergunta, e a gente sabia também a altura, né? A altura foi
5. E se eu quiser saber agora o tamanho de SL? Essa é a minha pergunta. Aí você falou o quê, Guilherme? De cateto. Qual cateto? Que cateto? Quais? O oposto e o adjacente? De quem? Tchan, tcharam. Acho que desse lado seria o adjacente, né? O oposto. Lembra que sempre depende? Então, isso que eu tava... Então é o oposto, né? Na Do lado verdade, antes de mais nada, eu vou traçar de novo a minha altura, porque para falar de cateto, igual você está falando, Guilherme, obrigatoriamente eu preciso ter um triângulo do tipo retângulo. é. Lembra? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é quebrar isso aqui em um triângulo retângulo, para eu conseguir falar coisas sobre ele, né? E aqui está a altura, o H, né? E agora sim, eu concordo com você. A gente pode falar desse triângulo aqui. Só que o que a gente conhece que relaciona o triângulo retângulo e os catetos? Alguém lembra, Amanda? O que a gente conhece que relaciona os catetos no triângulo retângulo? Você lembra, Guilherme, Fernanda, Simone, Khadija, Marlúcia, Letícia? Alguém lembra? Um amigo nosso que relaciona... Pitágoras? Pitágoras. O que Pitágoras fala mesmo? Qual é o teorema de Pitágoras? Alguém lembra? É hipotenusa ao quadrado igual a cateto adjacente ao quadrado, mas era vezes ou mais, agora eu não lembro. É vezes, né? Não Foi mais. lembro. Acho que é vezes. Vezes? Não, é somado. A soma dos catetos ao quadrado. Isso aí. Agora vamos olhar para o nosso triângulo. Eu perguntei SL, né? Minha dúvida era SL. Então vamos olhar para o triângulo SHL, né? Que é o nosso triângulo retângulo. Se a gente pensa nele aqui, quem é a hipotenusa? É o 2. Né? Quanto que valia o... Era 5. Então... Primeiro me fala as letrinhas. Quem é a hipotenusa nesse triângulo SHL? Seria o SL. SL. Então, SL ao quadrado. Quem é um dos catetos? SH. Essa daí, Amanda, é Bhaskara. Na verdade, essa daqui é delta, né? Em específico, é B quadrado menos 4AC. Aí, ó, a gente faz delta, que é a equação de segundo grau. Aí é B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Aí a gente resolve, depois de delta, Bhaskara. Aí Bhaskara é X menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Isso aqui a gente usa quando fala de equação de segundo grau. Ah, sim, que eu tô com essa fórmula na cabeça. É, que aí aqui ainda faz x1, lembra? É menos B mais raiz de delta sobre 2A. E aí o x2 usa o valor negativo, né? Menos B menos raiz de delta sobre 2A. Beleza? Essa é Bhaskara, que foi a piadela do ano inteiro, que professores de matemática não usam máscara, eles usam Bhaskara. E aí as pessoas estavam vendendo máscaras que tinham plotado assim a fórmula de Bhaskara. Piadas de matemáticos, né? Mas tudo bem. Bom, voltando para o nosso aqui, então, a gente tem, então, SL como sendo... Ih, não apagou direito, não. Só aumentar o tamanho dela aqui. Então, a gente tem SL como sendo a nossa hipotenusa. E quem são os catetos? SH e HL? HL ao quadrado. E o outro seria o HS. Muito bom. E para eu descobrir, então, esse tamanho de S até L, contrário de potência é o que mesmo? É raiz? Raiz. Ou seja, SL vai ser a raiz de HL ao quadrado mais HS ao quadrado.
Muito bem. Mas qual é a distância de H até L? 5. 5. Olha. E qual é a distância de H até S? Aí seria 2,5, porque... Não, quanto que era o número do Aqui está SL? menos É 4 4, é 2. e aqui está menos 6. É 2. 2 ao quadrado. Certo? Ou seja, SL vai ser... Quanto é 5 ao quadrado? 25. 25. 4 ao quadrado. 2 ao quadrado? 4. Olha, eu fazendo a mesma manota. SL dá quanto? Raiz de 29. 29. Alguém aí sabe a raiz de 29? Não é exata. Não. Então a gente deixa ela desse jeitinho. Ou seja, se isso é uma questão de, seja vestibular ou alguma outra coisa do tipo, e perguntar qual é o tamanho de SL, SL mede raiz de 29 centímetros, por exemplo. Tá bem? E, na verdade, essa utilização que a gente fez agora de Pitágoras não é um acaso, é uma regra. Mas essa regra eu finalizo com vocês na dia 16, a gente finaliza. Mas essa parte aqui, né? Em relação a essa parte, alguma dúvida, pessoal? Só por curiosidade, o tamanho da letra nesse aplicativo é melhor ou pior que no PowerPoint? Só para eu saber se eu levo para lá ou não. Pessoal, pra mim tá de boa. Eu É? achei... Mas não é tão diferente assim, não. Não é ruim, mas é bom. Tá. Só não É é tão porque esse aqui diferente. eu gosto da régua. Pra mim, isso É também porque tá as de boa. ferramentas. Tá. É porque aqui tem régua, tem compasso e eu não escrevo torto. Mas eu posso colar esse mesmo negócio lá e a gente faz mais bonitinho, tá? Pessoal, alguma outra dúvida? Alguma outra dúvida? Deixa eu coisar aqui. Se vocês não tiverem mais dúvidas, beijo para vocês. Muito obrigada. A gente se vê dia 16 ainda. E ainda dia 23, viu, gente? A gente ainda continua. O Enem, na teoria, é 27, 28, né? Matemática? 28. 28 domingo. Isso aí. Até lá, ó, bicho pegando aqui, hein? Não quero ver ninguém desanimando, não. Agora é força total, hein? Se vocês precisarem de qualquer coisa ao longo da semana, fiquem à vontade, pode me procurar, manda mensagem lá no WhatsApp. Estou disponível, tá, pessoal? Um beijo para vocês. Use a máscara. Use a máscara, não tire a máscara. Beijo para vocês, gente. Com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Nada, gente. Boa Obrigada a noite. vocês. Boa noite, gente. Ah, professor, boa noite. Não,